A igreja pode abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. É o texto da mensagem dessa noite. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amados, a princípio, Apocalipse pode ser um texto muito pesado na leitura que fazemos. E esse texto é um texto que fala de uma maneira muito dura. Jesus está falando à igreja de Laodiceia e trazendo uma palavra pesada a essa igreja. Mas para que nós entendamos o porquê desse texto, ser o texto da nossa ministração desta noite, nós precisamos entender o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi uma revelação dada por Jesus Cristo ao apóstolo João, que era o último dos apóstolos vivo. O apóstolo João estava numa situação em que a idade já era avançada. Ele havia perdido todos os seus companheiros de pregação. E ele estava ali, um homem idoso. Mas, acima de tudo, o apóstolo João era um sobrevivente. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Deus preservou a vida de João, para que essa palavra de revelação, como diz Apocalipse 1:1, Jesus trazendo uma palavra de revelação à sua igreja, as 7 igrejas que ele cita nesse texto. Apocalipse, a princípio, pode parecer um texto difícil de ser entendido, mas é um texto muito atual para a igreja que nós fazemos parte hoje. Nós fazemos parte da última geração. Nós somos a igreja, a última dispensação antes da volta de Jesus. João estava ali exilado na ilha de Patmos, e com esse exílio dele, ele não podia mais ministrar na igreja de Éfeso. Ele falava aos efésios de uma maneira muito próxima, mas com o exílio dele, a perseguição que o Império Romano trazia aos cristãos, ele teve ceifada essa oportunidade de estar ali próximo das pessoas, levando um evangelho de fé, levando um evangelho de poder àquelas pessoas que receberam Jesus no coração delas, e mesmo aqueles que não haviam recebido, com certeza com a mensagem de João, aquelas pessoas seriam convencidas pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus era a salvação, era o preenchimento que eles estavam precisando no interior deles. E João, ele não pôde mais ministrar a essa igreja, ele foi exilado ali naquela ilha de Patmos. Próximo
a região onde ele estava, por onde ele andava naquele tempo da vida dele. E lá em Pátimos, ele recebeu uma série de visões que expuseram a história futura do mundo. Amém? Apocalipse fala a nós, no nosso tempo de hoje, apesar de ser ministrado a uma igreja de muitos anos atrás. Apocalipse é um texto atual que fala a cada um de nós hoje. Essas 7 igrejas que são citadas no texto, a quem o livro do Apocalipse foi endereçado, elas localizavam-se na Ásia Menor. Se vocês verem a região da Turquia hoje, a Turquia é essa região para que Jesus falou naquela época. Jesus ministrou ao coração de João para que ele pudesse escrever aquelas igrejas. E Apocalipse, sendo um livro de revelação, o seu texto, o seu nome em grego, Apocalipsis, significa literalmente tirar o véu. Amém? Deus quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Ele quer tirar qualquer tipo de véu que nós possamos ter ainda, impedindo o nosso fluir. E como foi bom nós vermos essas amadas irmãs que chegaram com esse fogo todo dentro do coração, esse amor por Jesus, esse sobrenatural de Deus. E eu creio que esse fogo, que essa palavra vai trazer aos nossos corações nessa noite, vai incendiar as nossas vidas e nós não mais seremos os mesmos. Amém? Apocalipse significa então tirar o véu. E quando nós olhamos para esse número 7, o número 7 ele aparece 54 vezes citado no livro de Apocalipse. 54 vezes. Qual o significado de tantos setes? Com certeza, quando nós olhamos para aquilo que Deus ministra aos nossos corações, o 7 realmente tem um significado especial. Ele fala de um número completo. Deus, ele é a plenitude, por isso que nós dizemos que o número 7 é o número de Deus. Deus é completo, por isso o número 7 é um número completo. Quando ele fala a sua igreja, quando ele fala as 7 igrejas, Jesus revela uma dispensação. E quando nós olhamos para as palavras que são ditas a essas igrejas, 7 igrejas, quando nós estudamos isso a fundo e quando vamos olhar a história da igreja, desde o seu nascimento, ali no livro de Atos, até os nossos dias de hoje, nós podemos perceber o quanto que essas igrejas revelam, trazem revelação para as nossas vidas. Amém? Estudiosos, quando nós estudamos essas cartas, eles dizem, e essa é uma revelação surpreendente, que vocês estejam com seus ouvidos espirituais abertos. A primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. E Éfeso, no texto da primeira carta, ela é citada como uma igreja apostólica, como uma igreja típica do primeiro século. E quando nós vamos continuando a nossa leitura, a segunda igreja que aparece ali no texto é a igreja de Esmirna, que se caracteriza como uma igreja perseguida. E quando nós olhamos para a história, do fim do primeiro século até aproximadamente o ano 316 depois de Cristo, nós vemos a igreja de Cristo passando por uma perseguição muito grande. Quando nós vamos para a terceira igreja, que se chama Pérgamo, ela é uma igreja que se mescla com o mundo, onde o mundanismo começa a entrar dentro da igreja. Essa seria a igreja mundial, que prevaleceu dos anos 316 aos anos 800 depois de Cristo. Isso, quando nós olhamos para a história da igreja, nós podemos perceber isso claramente, essa descrição que Jesus faz da igreja de Pérgamo.
A outra igreja seria a igreja de Tiatira, que revela o mal avançando na igreja e uma tremenda prática de idolatria dentro da igreja. Isso diz o título, o texto para a igreja de Tiatira. E nós olhamos isso claramente na igreja medieval, que viveu dos anos 800 até os anos 1517 depois de Cristo. Quando nós olhamos para a igreja de Sardes, que no texto fala que ela é uma igreja morta, mas, acima de todas as coisas, ela possuía pessoas piedosas, que glorificavam ao nome do Senhor, apesar de toda a mortandade que existia no coração daquelas pessoas da igreja. E isso foi algo que aconteceu e que trouxe, através dessas pessoas piedosas, a reforma protestante no ano de 1517. E essa igreja, ela é citada pelos estudiosos do ano de 1517 a 1750 depois de Cristo. O que Jesus fala do texto é algo que aconteceu dentro desta igreja. E logo em seguida ele fala da igreja de Filadélfia. É uma igreja que mostra um avivamento entrando dentro da igreja, ela apresentando um progresso espiritual muito grande. Uma igreja chamada de igreja missionária. E nós vemos claramente durante a história essa igreja existindo do ano de 1750 até o ano 1900 depois de Cristo. Mas agora nós chegamos no texto desta última igreja. E ela está aqui, neste último lugar, porque ela tem um propósito de estar ali no texto bíblico. A igreja de Laodiceia. E essa igreja, ela ilustra a fase final da apostasia que a igreja visível experimentará. E essa igreja, ela vive dos anos 1900 depois de Cristo até a volta de Jesus. Quando nós estudamos as igrejas, cada uma delas quer dizer muito a cada um de nós, mas especialmente no texto que nós vivemos. Nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. E este é um alerta do Espírito Santo a cada um de nós, para que nós sejamos tocados nesta noite, e que nós saiamos daqui firmados num propósito, que nós temos um chamado nas nossas vidas, que nós temos uma direção na nossa vida, e nós não podemos deixar entrar essas características da igreja de Laodiceia nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode parecer um texto muito pesado, mas eu creio que nós somos aqueles que são protegidos do Senhor. O Senhor Jesus é conosco, e Ele não vai permitir com que a igreja dele passe por esses momentos difíceis que são apresentados nesse texto, amém? E o nome da mensagem dessa noite, o texto da mensagem seria o perigo da mornidão. O texto fala de uma igreja morna, que nem é fria nem quente, uma igreja que é morna. E é interessante quando nós olhamos a característica da cidade de Laodiceia, da região de Laodiceia, nós podemos perceber que Jesus, ele faz uma paráfrase em cima daquilo que eles experimentavam naquela região onde eles estavam colocados. Igreja de Laodiceia, uma igreja muito rica, de uma região muito rica. Ela tinha uma medicina muito avançada. Ela tinha uma indústria têxtil muito avançada. E ela tinha bancos poderosíssimos. Era a cidade mais poderosa que existia naquela região. Mas existia uma característica especial. O fornecimento de água da cidade, ele vinha através de um duto subterrâneo. E essa água que chegava até a cidade era uma água suja e uma água morna. E Jesus usa a característica da água que chegava até aquela cidade
para ilustrar a fase que aquela cidade experimentava no seu coração. Deus é aquele que nos alerta a respeito dessa mornidão que está tentando atingir a igreja dos últimos tempos. Amém? Eu gostaria que você dissesse para o maior número de pessoas possíveis: você faz parte, você é a igreja dos últimos tempos. Nós somos a igreja dos últimos tempos. Igreja não é essa estrutura, não é esse prédio. Igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Independente do lugar onde nós congregamos, se nós temos Jesus dentro do nosso coração, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. O texto que nós lemos nos mostra o grande perigo que corre a igreja do nosso tempo. Mas o texto nos fala de uma esperança. Amém? A esperança, ela precisa fazer parte da nossa vida. O texto de Apocalipse nos dá a certeza de que Deus governa a história e levará a sua consumação em Cristo. Amém? Se nós cremos nisso, eu gostaria que você declarasse para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, atrás, à frente: Deus está no controle da história. Amém? E fica muito claro para nós, quando nós lemos o versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amados, o que assusta é saber que Jesus, ele está à porta, batendo. Se ele está do lado de fora, isso significa que ele não está dentro. E se a palavra está sendo ministrada a uma igreja, e se a igreja de Cristo, como Jesus pode estar do lado de fora? Quando Jesus entra nos nossos corações, ele entra para fazer morada, ele entra para tornar o nosso interior uma residência fixa. Não é para ficar saindo e entrando, é para fazer morada realmente. Esse é o verdadeiro significado da salvação nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro significado da salvação nas nossas vidas. E vai mais, no versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não se assuste, Jesus não vai fazer isso, porque a mornidão não vai entrar dentro dos nossos corações, amém? A mornidão não faz parte das nossas vidas, e nem vai fazer parte da nossa vida. A mornidão, ela fala de uma indiferença, de um conformismo, de uma independência. E a igreja de Laodiceia era tão orgulhosa nas suas convicções, no seu jeito de ser, que quando no ano 60 depois de Cristo aconteceu um terremoto muito grande na cidade de Laodiceia. E os moradores de Laodiceia, eles abriram mão da ajuda do Império Romano. Eles abriram mão, eles não quiseram a ajuda do Império Romano. Um orgulho muito grande havia tomado conta do coração deles. Mas essa mornidão, ela não é algo que atinge as nossas vidas de uma vez. A mornidão, ela pode ser um processo nas nossas vidas. Ela pode ir conquistando territórios dentro do nosso interior. E quando nós olhamos para a situação que nós estamos, nós já estamos mornos. E a mornidão, ela pode entrar de duas formas dentro do nosso interior. No versículo 14, o texto diz: ao anjo da igreja de Laodiceia, em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Esse texto vem rebater uma situação que aquela igreja trazia dentro do coração dela. Cristo já não era mais o centro da existência, da vida deles. Isso é algo que não pode acontecer nas nossas vidas. O orgulho de achar que nós podemos ser maiores do que aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O orgulho de acharmos que nós somos capazes de alguma coisa. E no versículo 17 diz também: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que tipo de riqueza que eles idolatravam? A idolatria deles era pela grande indústria, pelos bens que eles possuíam naquela região. Uma indústria têxtil, de tecidos maravilhosos que eram exportados para o mundo conhecido daquela época. Eles chegaram a inventar um colírio, que foi famoso naquela época, um colírio que, quando pingado nos olhos, ele trazia cura a muitas doenças, a medicina muito adiantada, e um centro financeiro muito poderoso. Eu me lembro a primeira vez que eu estive em Nova York, quando eu estive em Nova York, e eu olhei para aquele centro financeiro, que eles dizem que é o centro financeiro do mundo, e a gente olha para aqueles prédios gelados, aqueles prédios cinzas, uma coisa estranha entra no nosso coração. Que tipo de finança que agrada a Deus? Quando eu olhei para aquilo, eu falei: Senhor, isso não tem sentido nenhum na minha vida. O Senhor realmente me mostrou nesse dia que isso não tem sentido nenhum na vida de cada um de nós. Amém? Deus procura pessoas que tenham um coração aberto, para que Ele possa ditar para cada um de nós o que é certo, o que é errado, para que Ele possa nos ensinar que tipo de riqueza que nós temos que buscar. E esse seria a forma com que a mornidão pode entrar no nosso interior, através da soberba, do orgulho, da pretensão. Mas existe uma outra forma também, que essa mornidão pode entrar no nosso interior. A situação de conformismo, nós nos conformarmos com as coisas deste mundo. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos nos conformar com as coisas que nós vemos nesse mundo, que nós temos que lutar contra isso. E quando nós deixamos de lutar com as coisas do mundo, contra as coisas do mundo, o que acontece? Essas coisas vão entrando nas nossas vidas, vão fazendo parte das nossas vidas, e isso vai mudando o nosso relacionamento com Deus. Quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, quando nós deixamos de orar, a oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Quando nós estamos orando, Deus está falando ao nosso coração. Ele fala muito mais ao nosso coração do que aquilo que nós dizemos para Ele. Vocês podem ter certeza disso. São longos anos de experiências que nós temos orando e experimentando esse falar de Deus às nossas vidas. Raízes de amargura. Quantas pessoas passam a vida toda recebendo palavras de maldição, palavras que jogam a autoestima lá para baixo. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos testemunhos nós vamos ter de pessoas que receberam palavras amaldiçoadoras todos os dias da sua vida. E como é interessante quando nós liberamos palavras de bênção para as pessoas, e nós vemos o poder de Deus agindo, o poder de Deus sendo manifesto. O que você fala para o seu filho
Eu me lembro, muitas vezes eu ouvi a minha mãe dizendo que o meu sobrinho que estava crescendo era uma criança, era um safadinho. E depois eu pude entender que aquilo não era uma palavra de bênção para a vida dele. Nós precisamos ver muito bem o que nós liberamos com as nossas bocas, porque pessoas podem estar morrendo no seu interior, morrendo espiritualmente, por causa de palavras que nós liberamos, fofocas que nós dizemos a respeito das pessoas. E essa é uma batalha que a igreja de hoje trava. Amém? Essa é a batalha que a igreja de hoje trava. Mas como vencer essa luta? A profecia está lançada. A profecia está lançada. A palavra de Deus é uma verdade. Mas como que nós vamos lutar contra isso? E o próprio Jesus, ele já dá a receita para que nós alcancemos a vitória. Amém? No mesmo texto, nós temos no versículo 18, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o versículo 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa é a palavra para as nossas vidas. Esse é o rumo que nós precisamos. E Jesus, ele é muito claro. Você quer fazer parte de uma igreja onde ele está do lado de fora, ou você quer ser uma igreja onde ele está dentro do seu coração, participando do seu dia a dia, participando das suas lutas e participando, acima de tudo, das suas vitórias, porque Jesus quer te fazer vencedor, amém? Jesus quer nos tornar vencedor, em nome de Jesus. O texto 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Qual que era a característica daquela cidade? Ela tinha um sistema financeiro muito forte, mas era um sistema financeiro mundano. Nós precisamos comprar o ouro refinado de Deus, nós precisamos nos enriquecer através do ouro refinado pelo fogo. E fogo fala de uma presença intensa de Deus no nosso interior. O fogo fala daquilo que essas mulheres receberam ali no encontro. Estava cumprimentando a Lucilene e ela disse: estamos cheias do fogo. Ô glória, é esse fogo que nós temos que ter no nosso interior. É esse fogo que precisa incendiar o nosso dia a dia. É esse fogo que precisa incendiar as nossas vidas. Que tipo de ouro eu tenho buscado na minha vida? O ouro do engano? O ouro fácil, que vem através de falcatruas? Ou o ouro refinado pelo fogo? E é interessante quando o ouro é aquecido, quando ele está na sua forma bruta, e ele é aquecido, o que acontece? A sujeira que está dentro daquela pepita, ela vai se deslocando para o lado de fora. E é esse tipo de riqueza que nós precisamos ter. O nosso interior purificado por esse fogo, para que tudo aquilo que é sujeira seja colocado realmente para fora das nossas vidas. Tudo aquilo que é sujeira não pode fazer parte do nosso interior, em nome de Jesus. Mas o texto fala também: vestiduras brancas para te vestires. Nós precisamos nos vestir com roupas brancas. Isso vai fazer diferença na nossa vida.
Porque a roupa branca, ela fala de algo limpo, sem sujeiras. O que é sujeira nas nossas vidas? É o pecado. São as mentiras. São palavras que usamos para enganar outras pessoas. E esse fogo que precisa fazer parte da nossa vida, ele joga para fora a sujeira, e nós precisamos realmente eliminar essas sujeiras das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é aquele que, quando está no nosso interior, ele fala tudo aquilo que nós fazemos de errado, ele incomoda mesmo. Quem que não sente isso? Quando você faz algo errado, não dá aquela dor, não dá aquele sentimento ruim. Você se sente mal quando você faz algo de errado. Esse é Jesus, que faz a diferença nas nossas vidas. Ele é revelação, amém? No versículo 18 ainda, fala que nós precisamos de colírio para os nossos olhos serem ungidos, a fim de que nós vejamos. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais bem abertos. Não é um pouquinho aberto, não, é bem aberto. O profeta Eliseu, um homem tremendo de Deus relatado na Bíblia, um homem que tinha os seus olhos espirituais abertos, e ele conhecia profundamente o Deus que ele servia, e ele enxergava tudo aquilo que o inimigo estava maquinando contra ele. E a certeza que nós precisamos ter é que nós vivemos no mundo mal. A palavra, ela é muito clara a respeito disso. O mundo jaz no maligno. Nós não podemos aceitar essas coisas do mundo como algo natural nas nossas vidas. Estamos vendo uma revolta muito grande no nosso país. Classe média tem se levantado, tem feito passeatas, está sendo repreendida pela polícia. Algumas contendas estão existindo, mas é algo que está entrando no coração das pessoas, injustiças que estão sendo feitas. Mas quem que vai modificar isso? São os homens? Não, é Deus. Nós precisamos olhar para os nossos governantes, para as pessoas que exercem poder na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. Nós precisamos olhar para essas pessoas com outros olhos. Eles não são nossos inimigos. O que está por trás dessas pessoas são maquinações demoníacas que prendem a vida dessas pessoas. Nós precisamos orar para que essas coisas que prendem a vida dessas pessoas, elas sejam ceifadas do nosso meio. E é interessante que eu, como representante do Deus vivo aqui na terra, amém? Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, você é representante do Deus vivo aqui na terra. Deus te convocou, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Deus te convocou para uma obra tremenda que Ele quer fazer aqui nessa terra. Ele tem uma obra maravilhosa para ser feita através das nossas vidas. E a nossa oração, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, vai fazer com que as bênçãos de Deus sejam derramadas no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Se eu planto, a minha plantação vai ser abençoada, porque Deus olha o meu interior. Mas quando Ele manda uma chuva para regar a minha terra, Ele não vai mandar só na minha terra, Ele vai mandar na terra do vizinho também. E quanto mais pessoas forem ganhas, quanto mais pessoas estiverem trabalhando para Jesus, esse mundo vai ser transformado, amados. Ele vai ser transformado, a terra vai ser transformada. O Egito hoje, que está
naquele deserto terrível, ele vai florescer. Porque é esse o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. O Egito que eu falo é o interior das pessoas que estão mortas, que não têm um canal de comunicação com Deus. Essas pessoas que não sabem como se apresentar diante de Deus, que não tiveram ainda os seus corações renovados, para que Deus venha morar, para que Jesus venha morar no interior. Essas pessoas, elas não têm como receber essa bênção. E nós somos os mensageiros dessas bênçãos para essas pessoas. Amém? Nós somos os mensageiros das bênçãos. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo o serviço aqui da tesouraria da igreja, no Banco Itaú, e eu cheguei no banco, a gerente estava passando, correndo, estava desesperada, que o banco ele estava sem comunicação pela internet, a internet havia caído. E eu, numa atitude de fé naquela hora, eu falei, a bênção do Senhor chegou nesse lugar, você pode voltar para o seu posto lá, que a internet vai voltar. Ela me olhou assim, assustada, né? Olhou muito assustada, mas ela resolveu o que ela tinha que resolver e voltou para o lugar dela, lá onde ela trabalhava. E amados, quando nós profetizamos a palavra de Deus, a palavra de bênção, a internet voltou no banco e a comunicação no banco voltou ali naquela hora. E o dinheiro da igreja não é nosso, esse dinheiro é de Deus. Então Deus colocou a mão ali, porque sem a internet eu não conseguiria fazer o depósito dos dízimos e das ofertas. Mas Deus colocou a mão ali e abençoou aquele momento ali. Porque Ele vai à frente, Ele está à frente. Mas qual a fé que nós dispensamos para os nossos problemas? Que tipo de fé que nós dispensamos para os nossos problemas? E é interessante que muitas vezes as coisas podem não acontecer, né? Eu fui ousado, extremamente ousado. Poderia não ter voltado, mas que eu exerci a minha fé ali naquela hora, eu exerci. Como Abraão exerceu a fé dele durante toda a sua vida. E ele viu aquilo que Deus prometia acontecer na geração dele? Não, ele não viu, mas aconteceu. Se nós estamos aqui hoje, é porque a fé entrou nos nossos corações. E Abraão é chamado o pai da fé. Aquele que sempre teve uma fé sobrenatural, acima das circunstâncias, acima de todas as coisas. E é esse tipo de fé que nós precisamos exercer nas nossas vidas. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Vocês não têm ideia dos problemas que eu enfrento no dia a dia. E eu não tenho ideia dos problemas que vocês enfrentam no dia a dia. Mas qual a atitude que nós tomamos? A nossa comunhão com Deus vai nos fazer ver toda a tramóia de Satanás para amarrar o nosso dia a dia. Nós não enxergamos o nosso inimigo, mas quando Deus está no nosso coração, que nós temos aquela comunhão, aquele fogo, como essas meninas chegaram, aquele fogo incendiando o nosso interior, nós vamos olhar as coisas e nós vamos perceber todas as tramóias, e nós vamos poder orar combatendo aquelas armadilhas que Satanás tenta colocar contra as nossas vidas. Amados, nós fomos chamados para sermos pessoas inteligentes. Deus é a pessoa mais inteligente que existe. Não existe nenhum homem inteligente como Deus. E se Ele nos ensina dessa forma, vamos obedecer. Vamos procurar a presença de Deus, para que o Espírito nos mostre, tenha sempre uma palavra de revelação, dê uma visão
diferente daquela que nós estamos tendo. Se nós enxergarmos só derrotas nas nossas vidas, o que vai acontecer conosco? O nosso coração vai ficando apertado, os problemas vão se avolumando, e nós vamos nos tornando pessoas mornas, pessoas passivas, que aceitam as coisas de acordo com o que elas estão acontecendo. Não! Nós precisamos lutar, nós não podemos aceitar. A mornidão não pode fazer parte das nossas decisões, das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No versículo 19, diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nós precisamos aceitar as repreensões, mas acima de tudo, receber esse amor do Senhor para as nossas vidas. Amém? Muitas vezes dói. Eu tenho um sonho na minha vida, eu quero fazer tal coisa, mas eu não estou tendo comunhão com o Espírito Santo para saber se esse sonho é realmente um sonho de Deus para a minha vida. E eu vou levando esse sonho meu à frente, mas Deus não está nesse negócio. E quando eu vou ver, aquilo já se tornou um problema sério na minha vida. E aí o Espírito vem, quando nós paramos nas nossas dificuldades, ele vem e fala: mas eu não te mandei para tal coisa, eu não te mandei fazer isso. Por que você está fazendo isso? Essas são as repreensões de Deus para cada um de nós. Mas a palavra nos ensina que Jesus, ele repreende a quem ele ama. E o amor de Deus, ele é muito diferente daquele que nós possamos dar. O amor de Deus, ele é completo. Ele não é um amor pela metade. E muitas vezes nós amamos pela metade. O amor que nós conhecemos, muitas vezes é pela metade. Muitas vezes nós amamos aquilo que nós gostamos, aquilo que nos deixa no lugar de conforto. Mas o amor de Deus, ele é suficiente para nos tirar da nossa região de conforto. Esse é o Deus que nós servimos. Ele ama. E Ele quer nos colocar no caminho correto. Ele quer nos colocar na direção correta. Amém? E no fim do versículo 19, ele termina dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Coração sempre pronto ao arrependimento. Quando nós olhamos para a vida de Davi, o reizinho complicado, né? Ele era muito bom em certas coisas, mas tinha coisas que ele trocava os pés pelas mãos. Ele não sabia cuidar dos seus filhos, ele casou com várias esposas, ele complicou muito a vida dele. Mas Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O que isso significa, amados? Davi estava sempre pronto a se arrepender dos seus erros. Nós não podemos deixar a amargura entrar no nosso interior, nós não podemos deixar a raiva entrar no nosso interior. Isso nos leva à mornidão. Se isso é uma constante dentro de nós, isso nos leva à mornidão. Nós precisamos lutar contra isso, contra todo sentimento de independência. Um coração sempre pronto ao arrependimento. E o Jesus termina o texto dizendo, no versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meu irmão, minha irmã, você é uma igreja de Cristo. Você
é uma igreja de Cristo. E você é chamado para ser um vencedor. E quando você enfrentar todas essas lutas, e você vencer a mornidão, que é uma profecia para a igreja do nosso tempo, quando você vencer essa mornidão, Jesus está te dizendo que Ele vai te dar um lugar ao lado do trono dEle. Amém? Essa deve ser a busca das nossas vidas. Quando Jesus vier buscar a igreja dEle, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos tirar tudo aquilo que impede o mover sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos tirar isso do nosso interior, nós precisamos jogar isso fora. Nós precisamos tirar todos os carrapichos que ainda estão pregados na nossa pele. Nós precisamos jogar isso fora. Nós precisamos vencer essa luta. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um vencedor. Diga ainda para a pessoa que está do seu lado, essa profecia não vai prevalecer na sua vida. Diga ainda para a pessoa que está do seu lado, você é quente. Você é quente. Você ferve pela presença do Espírito Santo. Quente, 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 amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar chamando os músicos. Nós vamos estar louvando ao Senhor nessa hora. E eu gostaria que você se colocasse de pé. E numa atitude de fé, não aceitando essa profecia da igreja de Laodiceia na sua vida. Que você viesse à frente, que eu quero orar por você.